O Internacional empatou com o Cruzeiro pelo placar de 0-0 em BH. No vestiário colorado, o resultado foi celebrado pelas circunstâncias atípicas da partida, o poder de mobilização da equipe, o crescimento de Antony no gol e a resiliência para, com as dificuldades, mesmo tendo um jogador a menos, manter o resultado e trazer o ponto do estado de Minas Gerais. Entretanto, o vestiário colorado foi marcado pela arbitragem. O assunto recorrente das entrevistas de Roger Machado e do vice de futebol José Olavo Bisol. Um escândalo de atitude feita pela CBF foi revelado pelas pessoas do vestiário colorado. A CBF enviou um e-mail 3 horas antes do jogo, comunicando ao Inter sobre as mudanças na regra que já estariam valendo para a partida contra o Cruzeiro. Mercado falou sobre como os jogadores se adaptaram a isso e também falou sobre o seu futuro na delegação colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Bom, o Inter empatou com a equipe do Cruzeiro pelo placar de 0-0, um resultado que foi celebrado no bastidor em função das circunstâncias da partida. Não só pelo fato do Inter ter enfrentado um adversário complicado, fora de casa, com um desfalque, por exemplo, do goleiro, o Rocher, não pôde jogar, o reserva dele, que é o Fabrício, não pôde jogar, mas pelas circunstâncias da partida. O fato do Inter ter tido aos 30 minutos da primeira etapa um jogador expulso e um desfalque importante no decorrer da partida, o Inter teve um jogador a menos, fez com que o empate fosse considerado quase como uma vitória, um ponto conquistado do Internacional em Belo Horizonte. Mas o assunto da arbitragem foi a principal pauta no vestiário colorado. Tudo sobre o jogo, o empate colorado e a atuação do Inter está nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir. Eu digo quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram os méritos e os deméritos do Internacional nessa partida. Mas eu já quero ir para o vestiário colorado, tá? Porque já na descida dos jogadores, várias imagens flagraram xingamentos. Primeiro de Roger Machado, técnico do Inter, que desceu o túnel falando lixo, lixo, lixo de arbitragem. E depois do presidente Alessandro Barcelos, que esperou a passagem de Bruno Arleu de Araújo, o árbitro da partida, para perguntar o que você tem contra o Inter e desferir alguns xingamentos contra o árbitro da partida. Esse ambiente já mostrava a indignação do vestiário colorado contra a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, o que ficou claro depois nas entrevistas coletivas. O técnico Roger Machado falou algumas situações de bola rolando sobre o jogo. Ele falou, por exemplo, que depois dos 18 minutos de partida, o time do Inter estava melhorando dentro do confronto. E a ideia era que começasse a construir e melhorar na partida, mas aos 31 minutos veio a expulsão de Augustin Rogel, que terminou com qualquer chance do Inter conseguir construir alguma coisa. A partir dali, a estratégia foi segurar o resultado, o que o Inter acabou fazendo. O Roger disse também que o sentimento de injustiça pelos erros da arbitragem fizeram com que os jogadores do Inter crescessem, se unissem, desse algo a mais e que isso foi positivo. Roger Machado também foi questionado sobre Ener Valencia, que de novo não fez um bom jogo. E, inclusive, foi protagonista do lance do pênalti, que depois acabou sendo defendido pelo Antony. Roger, de novo, defendeu o Ener Valencia e disse que tem certeza que o jogador equatoriano vai voltar a uma boa fase, vai voltar a marcar gols, que ele corre, que ele se esforça, que no treino ele tem se dedicado bastante e que essa má fase, de momento, ela vai passar. Mas, obviamente, que as reclamações contra a arbitragem também vieram do técnico colorado, que já na sua entrevista coletiva revelou um bastidor interessante. A mudança de regra referente ao fato do capitão só poder conversar com o árbitro em relação a todos os outros jogadores, só o capitão poderia conversar com o árbitro, ela chegou para o Internacional 3 horas antes do início da partida, de acordo com o técnico Roger Machado, que pincelou este assunto e depois deu espaço para José Olavo Bisol, vice de futebol colorado, que concedeu também entrevista coletiva para falar sobre a arbitragem. Bisol iniciou fazendo uma manifestação dura
em relação à falta de critérios e uma desorganização da CBF, que organiza o campeonato. E Bisol deu detalhes em relação a isso. O Internacional recebeu às 4 horas da tarde, 3 horas e meia antes da partida, quando estavam se arrumando para sair do hotel, onde a delegação colorada estava concentrado, a direção do Inter recebeu um e-mail da CBF, comunicando esta mudança de regra, solicitada pela FIFA, mas que cabia às confederações e aos organizadores de campeonato implementarem suas competições quando bem entendessem, e já valeria a partir dessa quarta-feira. O Bisol relatou que os jogadores não puderam sequer tratar muito desse tema. Rapidamente se falou sobre o assunto e no vestiário este assunto foi discussão para orientar devidamente os jogadores a respeito da postura correta em relação a essa mudança na regra, essa diretriz diferente apontada pela International Board, pela FIFA e que hoje a CBF colocou em prática. O pior vem na sequência, porque o José Olavo Bisol contou, e esses e-mails foram repassados para a imprensa, eu li eles na hora da dupla KTO dessa quarta-feira, você pode conferir lá também na live, eu abri os 13 e-mails que o Internacional recebeu, às 5h15 da tarde, 2 horas e 15 minutos antes da partida, a delegação do Inter estava no ônibus indo para o Mineirão, a CBF enviou outro e-mail, com as mudanças na regra do jogo da temporada de 2024 e 2025. Esse documento, ele tinha uma série de mudanças de regra dessa temporada de 2024, algumas que até já eram conhecidas, como, por exemplo, a situação envolvendo substituição e protocolo de concussão, mas citavam ali alterações sobre regras e interpretação de mão na bola, bola na mão. O que confundiu a cabeça de todo mundo, porque sequer deu tempo de abordar diretamente esse e-mail da CBF para saber se isso valeria, se isso não valeria, se a arbitragem havia sido informada, se não ia. Uma confusão feita pela CBF. Um escândalo que foi divulgado pelos dirigentes do Internacional, pelas pessoas do Internacional, pela maneira má conduzida que se deu esta mudança de diretriz, essa mudança de regra da CBF. E aí vem as reclamações pontuais do Inter em relação ao jogo. Essas elas eram sobre a CBF. Sobre o jogo, Bisol pontuou muitos cartões dados pelo Bruno Arleu de Araújo, que é um árbitro conhecido por isso. No pênalti, o Bisol reclama que o pênalti foi marcado equivocadamente porque a bola bate no joelho do Ener Valencia. E a diferença de critério, porque quando os jogadores do Inter cercaram o árbitro, o Gabriel Mercado levou cartão amarelo. Os jogadores do Cruzeiro fizeram o mesmo e não levaram cartão amarelo. Os jogadores do Cruzeiro não eram advertidos pelo cartão como os jogadores do Inter eram. E isso foi batido pelo José Olavo Bisol, que traçou uma série de outros episódios do Bruno Arleu de Araújo com o Internacional. E aí ele até pontua algumas situações que eu acho que ele não errou, como por exemplo, lá em 2023, eu estava nesse jogo lá na Arena Independência, um gol do Inter anulado, porque o Alan Patrick dá uma cotovelada no jogador adversário e é expulso. Ali acho que a arbitragem até acertou. O pênalti do Lucas Alário contra o Vitória nesse ano de 2024 no Campeonato Brasileiro, que eu não achei que foi um pênalti mal marcado, mas ele colocou na mesma levada, em relação a colocar o Bruno Arleu de Araújo como um árbitro que prejudica o Internacional e que teria prejudicado nessa partida contra o Cruzeiro. Muita indignação no vestiário do Internacional contra a arbitragem e principalmente contra a CBF por essa situação confusa sobre a mudança de regras. Gabriel Mercado falou na zona mista. O zagueiro do Internacional disse que não foi desrespeitoso com o Bruno Arleu de Araújo como ele havia dito que o Mercado tinha sido para que ele tivesse levado o cartão amarelo, naquele momento onde o Inter troca a faixa de capitão e vai do Mercado para o Fernando. Mercado disse que apenas citou a ele e cobrou que o critério estava sendo diferente para os jogadores do Inter e para os jogadores do Cruzeiro. E que naquele momento ele ficou pistola por ter levado o cartão amarelo, tirou a faixa de capitão e deu para o Fernando, para ele não correr o risco de ser expulso, conversando com o árbitro mais frequentemente. Mas partiu do Mercado a ideia que depois acabou tendo sequência. O Fernando levou o amarelo e deu a abraçadeira de capitão para o Bruno Henrique. E Mercado foi questionado sobre renovação. Ele tem contrato com o Inter até o final de 2024 e disse que já conversou com a nova direção, com o André Mazzucco, com o D'Alessandro, de que não pensa no assunto renovação neste momento, que ele quer apenas jogar, dar o seu melhor
e que lá no fim do ano, talvez ele converse com a direção, aí vão sentar para definir. Mas hoje ele não está pensando em renovação contratual e o Inter nem vai iniciar uma negociação com ele agora, a pedido do próprio Gabriel Mercado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu cravei no debate raiz. Quem viu que eu apostei 0-0 na partida entre Cruzeiro e Internacional. Me dei bem. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!